em se apresentar na rua, assim. Pensar, vamos ter ideias e vamos pra rua. Coisas simples e vamos pra rua. E aí a gente começou a surtar, ter ideias em como faria isso. E decidimos que uma vez por semana nós iríamos no centro da cidade, que era um lugar onde as pessoas estão circulando. E nem foi com essa pretensão de apresentar para as pessoas, na verdade. Foi com a simples ideia de ir nos apresentar. O fato das pessoas estarem lá seria mera coincidência. E aí a gente usava dois elementos, que era o guarda-chuva e um chapéu. E a gente sempre ia para o mesmo local, fazia o exercício no mesmo local, saía lá da reitoria, vinha caminhando, fazia o exercício e voltava para a reitoria para conversar sobre o que a gente tinha feito depois. Aí um dia, duas pessoas conversando, uma perguntou para a outra: o que é isso? E aí o cara respondeu: é a Companhia do Chapéu. Daí ficou o nome, só eu escutei. Aí quando eu cheguei na reitoria falei pra galera, porque eu gostei, né, Companhia de Chapéu, e aí ficou a Companhia de Chapéu até hoje. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, bota, não deixa usar beleza. Num momento meio que disperso ainda, inclusive. Tava meio que se encontrando um pouco, sem saber o que queria fazer. E Dona me liga, como eu disse hoje, pra perguntar se eu queria dirigir ele e a Tássia numa montagem de Alice. Então eu tive que readaptar o texto, peguei o texto do Erisvaldo, o que me interessava, o que era da versão do País das Maravilhas, peguei o original de Alice e comecei a brincar com as cenas. Então algumas cenas que não estavam no do Erisvaldo entraram, outras saíram, e a gente montou. E o processo começou antes do texto, inclusive. Assim, sabia que ia montar Alice, mas não começou, o texto vai ser esse, vamos decorar e vamos montar. A gente começou fazendo um trabalho de corpo. Então, Alice, foi esse processo de reestruturação do grupo mesmo. Começamos eu, Tiago, Jonathan, e depois foi chegando mais pessoas, né? Foram contribuindo com o trabalho. Eu acho que foi um processo assim de revitalização, né? Essas pessoas chegaram com gás novo e ajudaram a gente a crescer. E me convidaram para Alice. Né? Me convidaram para produzir Alice, já que eu estava começando a trabalhar com administração e tinha começado a produzir alguns eventos na faculdade. E aí eu encarei e topei brincar com produção no teatro. Só tem uma música que tem letra em Alice, que é um trecho do livro, que inclusive é o oposto do que o livro propõe. O livro propõe que é uma canção de Niná e coisa e tal, e aí a princípio a gente fez eu não sei se seria um punk rock, mas um rockzinho, e hoje ela tá mais balada. Aí eu comecei a fazer assessoria de Alice. Aí tinha jornada de intervenções, eu fui participando da jornada de intervenções, fazia intervenções. Então, as intervenções surgiram desde o início, né? Porque a gente se deu conta que aquilo que a gente fazia no centro, no início, já era intervenção. Já era. A gente estava num lugar onde o público estava, onde o povo estava para fazer ações artísticas e as pessoas não escolhiam estar vendo aquilo. Era a revelia deles. A intervenção foi uma coisa muito importante na companhia, porque nesse momento de dispersão entre Apesar de Você e Alice, foi ela que uniu assim, o grupo, deixou a gente próximo ainda.
que deixou a gente ainda mais próximo. Depois disso, quando voltou com a Alice, a gente estava com um novo espetáculo de palco, mas a gente sentia a necessidade de ter intervenção, mas não tinha tempo de fazer isso. E também a gente sentia meio frouxo fazer isso quando der, que não sei o quê. E aí a gente preferiu marcar uma data, assim, um mês, para fazer as intervenções. Tem corno aqui! São Paulo não, viu? São Paulo não! Respeito na bigode, São Paulo não! Viu? Tem corno aqui! Ei! Menino desse salão! Já estou sentindo o cheiro, tem gente no travesseiro e não é ele não. Tem corno aqui, dentro desse salão. Me convidaram para dirigir uma leitura de série. Escolha um texto que realmente você queira montar. Quando eu pensei, não tive dúvida, é Tabaris. Então, poder fazer essa experiência lá no Sesc, com direção de uma leitura dramatizada de um musical, foi um desafio. E eu vi, assim, brinquei em fazer lido, fazer cantado. E eu não consegui ficar só nessa brincadeira, eu tinha que trazer para o grupo de alguma maneira. E a vontade era tanta de fazer e ao mesmo tempo de dirigir, que no início eu ainda tentei, sabe, separar. Eu não ia ficar no papel principal, eu ia ficar com um papel secundário e me dedicar realmente à montagem, à direção. Tabaris era outra viagem, né? Como em Alice a gente tinha essa coisa de surtar e do próprio texto e do próprio processo, dar essa liberdade da gente viajar e surtar lindamente. Tabaris já foi assim, não que não se pudesse surtar, né? Mas os próprios personagens já tinham características mais fortes, mais que a gente queria seguir à risca. Então pra gente foi desafiador, né? E foi prazerosíssimo porque a gente tava buscando outra coisa que era música também. Mas a gente mobilizou uma galera massa que foi para ajudar na preparação vocal, nos arranjos das músicas, né? Tirar as músicas. E foi muito massa, assim. E a história é uma história muito bonita. É muito poética pra mim. A gente começou os ensaios musicais, né, na sede mesmo, com o Del, Tércio também, que deu uma força pra gente. E aí, depois é que a gente começou a trabalhar realmente a cena. E aí dividia sempre o processo entre o espaço da sede e o espaço cultural. Então a gente trabalhava a voz, fazia exercícios, né, e também parte de improvisação, a parte do texto, a parte da história, do contexto de cada personagem. Acho que nesse processo o maior ganho que não só eu tive, mas como toda a companhia teve, foi o fato de cantar, que ninguém cantava. Não que a gente cante hoje, assim, né? Muita pretensão, mas a gente se dedicou muito mais na parte de canto para aprender a segurar pelo menos a música que era de cada um, responsável de cada um. Não sou ator, né? Sou músico. Sempre tive vontade de envolver a música com teatro. E coincidentemente ano passado, Laís falou que estava montando um musical e me pediu ajuda para pegar as músicas para gravar. Porque a ideia inicial, pelo que eu me lembro, era gravar o instrumental e eles só iriam cantar ao vivo. Mas aí comecei a vir, pegar as músicas e tal, e logo a gente foi percebendo que ia ter que ser ao vivo mesmo a execução das músicas. Estou num processo ainda de estar amando, né, construindo um amor, até porque é bem recente a minha participação na companhia. Sair de um trabalho que era o de professor, né, orientador da técnica vocal, para membro da companhia enquanto um ator. Ser um chapeleiro, a gente é muito amigo, a união do pessoal, como todos se engajam para focar naquele trabalho, para ver aquilo crescer, se realizar. Essa amizade, ela, pra mim, transparece
nos nossos espetáculos, nos nossos trabalhos, assim. O quanto a gente é amigo, unido mesmo. A gente, além de trabalhar juntos, quando a gente vai se divertir, a gente é a Companhia do Chapéu também. 5, 6, 7, foi!